Você já sentiu o chão se abrir sob seus pés quando alguém da sua própria família te apunhalou pelas costas? Aquela sensação de que todo o amor e confiança que você cultivou durante anos foi jogado no lixo por causa de dinheiro? Eu estava ali, parada na sala do advogado, vendo minha irmã mais velha, Márcia, assinar os papéis das 8 casas que nosso pai deixou. 8 casas. E para mim, nada. Zero. Nem mesmo uma lembrança, um objeto pessoal, uma carta de despedida. O sorriso no rosto dela, enquanto assinava cada documento, era como uma faca sendo lentamente torcida no meu peito. 23 anos, sendo a filha que cuidou do pai doente, que largou oportunidades de emprego para estar ao lado dele, que dormiu em cadeiras de hospital, que vendeu suas próprias coisas para pagar remédios quando o dinheiro apertava. E no final, minha recompensa foi ver minha irmã, que aparecia uma vez por ano no Natal, quando muito, levar absolutamente tudo. Mas o que ela não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que nosso pai havia me contado um segredo 3 dias antes de morrer. Um segredo que ele guardou por 20 anos e que mudaria completamente o rumo dessa história. Tudo começou 6 meses antes, quando papai teve seu primeiro AVC. Eu morava a 2 quadras da casa dele, numa kitnet minúscula que mal cabia meus móveis, mas que escolhi justamente para ficar perto caso ele precisasse. Márcia, por outro lado, vivia numa cobertura no melhor bairro da cidade, a 3 horas de distância. Quando recebi a ligação do hospital naquela madrugada de terça-feira, não pensei 2 vezes. Larguei tudo, peguei uma muda de roupa e corri para o hospital. Passei as primeiras 72 horas ao lado dele, segurando sua mão, conversando mesmo quando os médicos diziam que ele talvez não pudesse me ouvir. Márcia apareceu no quarto dia, ficou 15 minutos, tirou uma selfie para postar nas redes sociais mostrando como era uma filha dedicada e foi embora alegando compromissos inadiáveis. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de consultas médicas, fisioterapia, fonoaudiologia, remédios caríssimos que o plano não cobria. Eu pedi demissão do meu emprego como professora para cuidar dele em tempo integral. Não foi uma decisão fácil. Eu amava dar aulas, amava meus alunos, mas papai precisava de mim. Transformei a sala da casa dele numa espécie de quarto-enfermaria. Comprei uma cama hospitalar no cartão de crédito que levaria 2 anos para pagar. Aprendi a fazer exercícios de fisioterapia assistindo vídeos no YouTube. Virei especialista em comidas pastosas e nutritivas que ele conseguisse engolir. Minha vida se resumiu a cuidar dele. E sabe de uma coisa? Eu faria tudo de novo. Porque nos momentos de lucidez, quando ele apertava minha mão e sussurrava um "Obrigada, minha filha", todo o sacrifício valia a pena. Márcia aparecia esporadicamente, sempre com presentes caros e inúteis. Levava flores exóticas que papai nem conseguia enxergar direito, chocolates importados que ele não podia comer, livros que ele não tinha condições de ler. E sempre, sempre tinha uma desculpa para ir embora rapidamente. Uma reunião importante, um jantar de negócios, uma viagem inadiável. Ela administrava uma empresa de consultoria muito bem-sucedida. Não se cansava de lembrar todo mundo disso. Nas raras vezes em que ficava mais de meia hora, passava o tempo todo no celular, respondendo e-mails, atendendo ligações, como se estar ali fosse um imenso sacrifício para sua agenda lotada. Mas o que mais me irritava não era nem a ausência dela, era a forma como ela tratava papai quando estava presente. Falava com ele como se fosse uma criança, num tom condescendente que me dava nos nervos. Papai precisa tomar o remedinho. Papai tem que fazer xixi? Papai está com dodói? Nosso pai era um homem de 78 anos que construiu um império imobiliário do zero, que criou 2 filhas sozinho depois que mamãe morreu,
que sempre manteve sua dignidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele merecia respeito, não ser infantilizado. Conforme os meses passavam, a saúde de papai piorava progressivamente. O segundo AVC veio numa manhã de domingo, enquanto eu preparava seu café da manhã. Ouvi o barulho de algo caindo no quarto e corri. Ele estava no chão, o lado esquerdo do rosto completamente paralisado. Mais uma corrida de ambulância, mais uma internação, mais noites em claro no hospital. Dessa vez, Márcia levou 3 dias para aparecer, e quando chegou, a primeira coisa que perguntou foi sobre o estado das propriedades de papai. Não perguntou se ele estava sofrendo, se tinha chances de se recuperar, se eu precisava de ajuda. Queria saber sobre as 8 casas que ele tinha construído ao longo da vida e alugava para complementar a aposentadoria. Foi nesse momento que comecei a perceber o real interesse dela. Enquanto eu me preocupava com a medicação, com a alimentação, com o conforto dele, Márcia fazia perguntas sobre documentação, escrituras, procurações. Dizia que era para organizar as coisas, para facilitar os processos, para proteger o patrimônio da família. Papai, em seus momentos de lucidez, apenas balançava a cabeça, sem energia para discutir. Eu deveria ter prestado mais atenção aos sinais, deveria ter questionado mais, mas estava exausta demais, preocupada demais com mantê-lo vivo para pensar em heranças e testamentos. 3 semanas antes dele partir, Márcia apareceu com um advogado. Disse que era rotina, que precisava regularizar alguns documentos para facilitar o pagamento das despesas médicas. Papai estava particularmente debilitado naquele dia. Mal conseguia manter os olhos abertos. Mesmo assim, ela insistiu que ele assinasse alguns papéis. Eu protestei. Disse que podíamos esperar um dia melhor, mas ela me acusou de estar atrapalhando os cuidados médicos dele. Disse que se eu realmente me importasse, deixaria ela resolver as questões burocráticas enquanto eu cuidava da parte emocional. Me senti tão diminuída, tão desvalorizada. Ali estava eu, há meses dedicando cada segundo da minha vida para cuidar dele, e ela me tratava como se eu fosse uma empregada emocional, enquanto ela, a filha importante, cuidava dos assuntos sérios. Preciso fazer uma pausa aqui e perguntar uma coisa importante. Você já se sentiu completamente injustiçada pela sua própria família? Já deu tudo de si, sacrificou seus sonhos, sua vida, sua saúde, apenas para descobrir que no final você não valia nada para eles? Eu sei que muitos de vocês estão aí do outro lado da tela, com lágrimas nos olhos porque passaram por algo parecido. Aquela sensação de que o amor não foi suficiente, de que a dedicação não importou, de que no final o que vale é quem grita mais alto ou quem tem mais poder. Se você está passando por isso agora ou já passou, quero que compartilhe nos comentários. Pode começar com: eu também fui injustiçada quando, ou aprendi da pior forma que família nem sempre significa amor quando. Seu comentário pode ser o abraço que alguém precisa hoje para saber que não está sozinho nessa dor. Às vezes, compartilhar nossa história é o primeiro passo para a cura. Vamos continuar agora, e você vai entender como às vezes a justiça vem de onde menos esperamos. 3 dias antes de papai falecer, aconteceu algo extraordinário. Era uma tarde de quinta-feira. Eu estava sentada ao lado da cama dele, lendo em voz alta um dos livros que ele adorava quando era mais novo. De repente, ele apertou minha mão com uma força que não demonstrava há semanas. Seus olhos estavam mais claros, mais focados do que eu tinha visto em muito tempo. Helena, ele disse meu nome com uma clareza que me assustou. Preciso te contar uma coisa, algo que guardei por 20 anos. Ele me pediu para trancar a porta do quarto, verificar se não tinha ninguém no corredor. A voz dele estava fraca,
mas determinada. Sua irmã, Márcia, ela não é quem você pensa que é. Meu coração acelerou. O que ele estava querendo dizer? Ele continuou. Cada palavra parecia custar um esforço imenso. Há 20 anos, quando vocês duas já eram adultas, Márcia fez algo terrível. Ela falsificou minha assinatura em documentos da empresa, desviou quase 500 mil reais. Eu descobri, mas não denunciei. Era minha filha. Como eu poderia? Eu estava em choque. Márcia, a filha perfeita, a empresária bem-sucedida? Papai continuou, lutando contra o cansaço. Eu a confrontei na época. Ela chorou, implorou, disse que estava em dívidas, que tinha se envolvido com pessoas erradas. Eu paguei tudo, limpei o nome dela, mas com uma condição. Ela teria que assinar um documento abrindo mão de qualquer direito à herança. Tudo seria seu, Helena. Você que sempre esteve ao meu lado, você que nunca me pediu nada além de amor. Minhas mãos tremiam. Mas papai, os papéis que ela trouxe, o advogado, ele fez um esforço para sorrir. Aqueles papéis não valem nada sem um documento específico. Está no cofre do banco, na agência central. A senha é a data do aniversário da sua mãe. Lá dentro tem o documento original, assinado, reconhecido, registrado. Tem também as provas do que ela fez, extratos bancários, cópias das falsificações. Guardei tudo. Ele me explicou que o advogado que tinha feito o documento original tinha se aposentado, mas o documento continuava válido, irrevogável. Márcia provavelmente achava que, com o passar do tempo, com a doença dele, todos tinham esquecido. Ela deve pensar que me enganou de novo, ele disse com amargura. Deixe ela pensar que venceu. Depois que eu partir, você mostra a verdade. Naquela noite, papai me contou detalhes que eu nunca soube. Como Márcia sempre teve obsessão por dinheiro e status. Como ela manipulava situações para sempre sair ganhando. Como ele tentou de todas as formas ajudá-la a ser uma pessoa melhor, mas fracassou. Meu maior arrependimento, ele disse, foi não ter sido um pai melhor para ela. Talvez se sua mãe estivesse viva, tudo seria diferente. Eu segurei a mão dele e disse que ele tinha sido o melhor pai do mundo, que não era culpa dele as escolhas que Márcia tinha feito. Nas últimas horas de vida dele, ele me fez prometer que usaria a herança para ser feliz, para realizar meus sonhos que tinha adiado para cuidar dele. Você sacrificou tanto, minha filha. Merece cada tijolo daquelas casas. Ele também me pediu para não ter ódio de Márcia. Ela é sua irmã, no final das contas. Seja justa, mas não seja cruel. Papai faleceu numa manhã de domingo, segurando minha mão em paz. O funeral foi exatamente como ele teria odiado. Márcia transformou tudo num espetáculo. Contratou o caixão mais caro, as flores mais exuberantes, até um coral para cantar. Tudo para mostrar para a sociedade como ela era uma filha maravilhosa. Eu fiquei quieta, chorando minha dor real, enquanto ela performava sua tristeza falsa para as câmeras dos celulares dos presentes. A leitura do testamento foi marcada para 2 semanas depois. Eu não disse nada para ninguém sobre a conversa com papai, sobre o documento no cofre. Deixei Márcia acreditar que tinha conseguido o que queria. No dia marcado, ela chegou ao escritório do advogado numa roupa que provavelmente custava meu salário de 3 meses, quando eu ainda trabalhava. O advogado, Dr. Meirelles, era um senhor que trabalhava com papai há anos, mas claramente não sabia de toda a história. Quando ele leu o testamento, que deixava todas as 8 propriedades para Márcia, ela não conseguiu disfarçar o sorriso de vitória. Me olhou com uma falsa compaixão. Não se preocupe, Helena. Vou garantir que você não passe necessidade. Talvez eu possa te alugar uma das casas menores, com um desconto de irmã, claro. A humilhação era palpável.
O advogado me olhou confuso, provavelmente esperando que eu contestasse, mas eu apenas disse que tinha um documento para apresentar. Tirei da bolsa o envelope que tinha pegado no banco no dia anterior. As mãos de Márcia começaram a tremer quando viu o logotipo do escritório de advocacia antigo de papai. Li o documento em voz alta, cada palavra, cada cláusula. O documento que ela tinha assinado 20 anos atrás, abrindo mão de todos os direitos à herança em troca do perdão de papai pelo desfalque. O silêncio na sala era ensurdecedor. Isso é mentira, ela gritou. É falsificação? Papai estava doente, não sabia o que dizia. Mas eu tinha mais. Mostrei os extratos bancários da época, as cópias dos documentos falsificados, até uma gravação em fita cassete que papai tinha feito na época relatando tudo o que tinha acontecido. Dr. Meirelles examinou tudo cuidadosamente. Isso muda tudo, ele disse. Esses documentos são legítimos. O testamento atual não tem validade diante deste acordo prévio. Márcia tentou de tudo. Chorou, gritou, ameaçou me processar. Disse que eu tinha manipulado papai, que tinha me aproveitado da doença dele. Mas as datas não mentiam. O documento era de 20 anos atrás, quando papai estava em perfeita saúde física e mental. Ela então mudou de tática. Tentou apelar para meu lado emocional. Helena, somos irmãs. Nossa mãe não iria querer isso. Pense no que as pessoas vão dizer. Foi aí que eu disse as palavras que tinha ensaiado mentalmente por dias. Você teve 20 anos para ser uma irmã para mim, Márcia. 20 anos para mostrar algum amor, alguma consideração. Você escolheu o dinheiro em vez da família naquela época e escolheu de novo agora. A diferença é que dessa vez o dinheiro escolheu a pessoa que realmente amava papai. O processo legal que se seguiu foi longo e desgastante. Márcia contratou os melhores advogados, tentou invalidar o documento de todas as formas possíveis. Mas a verdade é teimosa, e as provas eram incontestáveis. 6 meses depois, a justiça confirmou que as 8 casas eram legitimamente minhas. Mas essa vitória legal tinha um gosto amargo. Eu tinha ganhado as propriedades, mas perdido uma irmã. Não que ela alguma vez tivesse sido realmente minha irmã, no sentido verdadeiro da palavra. O que fiz com a herança? Primeiro, paguei todas as dívidas que tinha acumulado cuidando de papai. Depois, reformei 3 das casas que estavam em pior estado e as transformei em moradias para idosos de baixa renda, exatamente como papai sempre disse que gostaria de fazer, mas nunca teve coragem. Mantive as outras 5 como aluguel, mas com valores justos, priorizando famílias com crianças e idosos. Uma delas, a menor, transformei no meu lar. Finalmente tinha um lugar que podia chamar de meu. Voltei a dar aulas, mas agora por escolha, não por necessidade. Criei um projeto de alfabetização para idosos no bairro, algo que sempre sonhei em fazer. Aos domingos, abro a casa para almoços comunitários, onde pessoas sozinhas podem vir compartilhar uma refeição e conversas. É minha forma de honrar a memória de papai, que sempre disse que propriedades são apenas tijolos e cimento. O que importa é o que fazemos com elas. Márcia? Soube por conhecidos em comum que a empresa de consultoria dela faliu 1 ano depois. Aparentemente, sem a perspectiva da herança para cobrir os rombos, os credores começaram a cobrar. Ela teve que vender a cobertura, os carros importados, as joias. Dizem que mora agora num apartamento alugado na periferia. Parte de mim sente pena. A parte que ainda se lembra da irmã mais velha que me defendia dos valentões da escola quando éramos crianças. Mas ela fez suas escolhas. Tentei procurá-la uma vez, cerca de 1 ano depois de tudo. Queria dizer que podíamos reconstruir nossa relação,
que o passado podia ficar para trás. Encontrei ela trabalhando como caixa num supermercado. Quando me viu, virou o rosto e saiu para o intervalo. Entendi o recado. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. O segredo que papai guardou por 20 anos me ensinou várias lições. Primeiro, que o amor verdadeiro não se mede em heranças ou propriedades, mas em presença e cuidado. Segundo, que a justiça às vezes demora, mas quando chega, é transformadora. Terceiro, que guardar mágoas só nos corrói por dentro, mas que perdoar não significa aceitar ser pisada. E por último, que às vezes os pais protegem os filhos de verdades dolorosas até o momento certo de revelá-las. Hoje, 3 anos depois, quando caminho pelas casas que administro, vejo famílias felizes, crianças brincando nos jardins, idosos conversando nas varandas. Vejo vida onde poderia haver apenas especulação imobiliária. Vejo o legado real de papai, não nas paredes, mas nas vidas que essas paredes abrigam. Às vezes, tarde da noite, sinto como se ele estivesse aqui comigo, sorrindo, orgulhoso da mulher que me tornei, não apesar das dificuldades, mas por causa delas. A ganância de Márcia a fez perder tudo, não apenas as casas, mas a família, o respeito, a dignidade. Ela riu da minha cara naquele dia no escritório do advogado, achando que tinha ganhado tudo. Mal sabia ela que papai, mesmo doente, mesmo frágil, tinha preparado sua própria justiça poética. Ele sabia que eu usaria aquelas propriedades para fazer o bem, enquanto Márcia as usaria apenas para alimentar sua ganância insaciável. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Muitas noites chorei pensando em como tudo poderia ter sido diferente se Márcia tivesse escolhido o amor em vez do dinheiro. Imaginava como seria ter uma irmã de verdade, alguém com quem compartilhar as memórias de papai, alguém para me apoiar nos momentos difíceis. Mas a vida nos ensina que família de sangue nem sempre é família de coração. Encontrei minha verdadeira família nos amigos que me apoiaram, nos alunos que me dão alegria, nos idosos que agora têm um lar digno por causa das decisões que tomei com a herança. O documento que papai guardou por 20 anos era mais do que um papel legal, era um testamento do seu amor por mim, da sua confiança de que eu faria a coisa certa. Cada vez que assino um contrato de aluguel abaixo do valor de mercado para uma família necessitada, sinto que estou honrando não apenas sua memória, mas seus valores. Ele construiu aquelas casas com as próprias mãos quando era jovem, trabalhou em cada uma delas, conhecia cada rachadura, cada infiltração, cada história. Agora sou eu a guardiã dessas histórias e faço questão de criar novas, mais bonitas, mais humanas. Se esta história tocou seu coração, se você também já enfrentou injustiças familiares ou está passando por algo parecido agora, quero que saiba que você não está sozinho. Este canal existe para compartilhar histórias reais que mostram que a justiça pode demorar, mas quando guiada pelo amor e pela verdade, ela sempre encontra seu caminho. Cada semana trago uma nova narrativa que pode iluminar seu próprio caminho, que pode dar força quando tudo parece perdido. Se você acredita no poder transformador da verdade e da justiça, considere se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações das próximas histórias que, como esta, mostram que os segredos guardados com sabedoria podem se tornar instrumentos de justiça divina. Deixe nos comentários sua opinião. Você acha que fiz a coisa certa? O que você faria no meu lugar? Compartilhe também sua própria experiência, se sentir à vontade. Às vezes, colocar nossa dor em palavras é o primeiro passo para a cura. Obrigada por estar aqui comigo hoje, compartilhando essa jornada de dor, superação e, ultimately, justiça. Lembre-se sempre,
O amor verdadeiro e a dedicação genuína podem demorar a ser recompensados, mas quando são, a recompensa vai muito além de qualquer valor material. Até o próximo vídeo e que você encontre em sua própria vida a justiça e o reconhecimento que merece.